Olá pessoal, o objetivo dessa aula é tratar estruturas de condição, estruturas condicionais, usando o switch. Bem, a estrutura ela segue o mesmo raciocínio do que a nossa estrutura de if-else, porém ele tem algumas vantagens, certo? E também desvantagens do seu uso. Bem, primeiro vamos começar a construir, né, o código. Então, para que nós tenhamos nosso switch, nós precisamos primeiro, assim como o if-else, de uma variável de verificação, que eu vou chamar ela de escolha, certo? Escolha. Podemos fazer com que essa variável receba valores de formulário também. Porém, para deixar mais prático, vamos deixar apenas como variável, certo? E colocaremos posteriormente valores numéricos a ele. Então pronto, nós temos aqui uma variável que se chama escolha e precisamos agora de um switch, que é o que vai fazer o controle de decisão. Então nós temos aqui, vamos analisar o que? A minha variável escolha, certo? Porém não iremos colocar nenhuma condição aqui interna, se ele é maior ou menor. Nós iremos realizar os casos internos. Como fazer isso? Digitar case. Então, caso a escolha seja 1, dois pontos, nós iremos imprimir a mensagem. O usuário escolheu, aí nós podemos colocar 1, em seguida uma quebra de linha, ponto e vírgula no final. Cada case ele pede um comando chamado break, para que ele possa parar apenas naquele caso. Nós iremos tirar o break para ver qual é a diferença aí com outros casos, né? Então vamos usar aqui o case 2, echo, o usuário escolheu 2 br. E nós podemos usar um caso, a pessoa não escolheu, não foi o caso 1, nem foi o caso 2, para qualquer outro valor. Nós poderemos usar o default, echo, o usuário escolheu um outro valor. Para esse caso, para esse último caso, não precisamos do break. Para este caso sim, break. Então, pessoal, resumindo, o switch ele vai analisar uma variável e aqui ele vai analisar caso for o 1, né? Caso minha variável tenha o valor de 1, ele vai realizar essa estrutura. Caso ele tenha um valor de 2, ele vai resolver apenas essa estrutura. E caso ele tenha um valor inválido, o usuário escolheu um outro valor. A vantagem em relação ao if-else é que não precisamos percorrer todo o switch caso a escolha encontre a condição. Então, se nós lembrássemos no if-else, nós teríamos que verificar cada uma condição até que ele encontre uma condição satisfatória e ele a realize. Mas no switch não. Nós poderíamos ter aqui 30 condições, ao qual a condição 10 poderia ser analisada, sem que necessariamente o 1, o 2, o 3 até o 9 fosse analisado, vamos dizer assim, não é? Então, a minha variável escolha lá, inicialmente ela está vazia, então vamos atribuir um valor a ela, 1, para forçar essa primeira estrutura. Então, se nós rodarmos aqui, aqui, o usuário escolheu o 1. Para o mesmo caso, o 2, atualizar, escolheu aqui o 2, e para um valor qualquer, vamos colocar aqui 17, nós temos o usuário escolheu um outro valor. Qual seria a diferença se nós retirássemos aqui o break? Vamos retirar aqui o break. Bem, a diferença seria que todas as estruturas seriam carregadas
em cascata, vamos dizer assim. Então, por exemplo, sem break, se nós escolhêssemos o caso 2, ele iria carregar o código 2 e em seguida carregar o código default. Se ele escolhesse, se o usuário, né, tivesse escolhido o código 1, ele iria carregar o código 1, 2 e o default. Por quê? Porque não existe um break. Então, vamos analisar aqui para o caso 2. Ó, perceba que ele realizou o caso 2 e o default. Para o caso 1, perceba que ele realizou o caso 1, caso 2 e o default. Então perceba que sem break, todas as operações serão realizadas em cascata. Então pessoal, é isso, certo? Estrutura de switch. Eu aconselho vocês estudarem essa estrutura usando formulários também, certo? Espero que tenham gostado da aula. Até mais.